Vascão da Gama. Cara, que arbitragem horrorosa. Bem abaixo da média. É meio difícil falar que é abaixo da média, mas a média é essa aí, né? Eu acho que tá na média. Tarcísio Pinheiro Tô rindo, Caetano. mas com respeito. Não é Tarcísio, não. É Tarcísio Pinheiro Caetano. Que árbitro fraco. Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Vasco ficou no empate com o Bangu em 2-2 ontem à tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Infelizmente, né, Azevedo, a arbitragem acabou sendo o foco principal dessa partida. Tudo graças à péssima atuação do árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano, responsável por 2 marcações polêmicas contra o Vasco da Gama, que influenciaram no resultado de empate em 2-2. Logo aos 4 minutos de jogo, ele aplicou cartão vermelho ao Jair por ter dado um carrinho em cima do jogador do Bangu, uma punição severa demais. Para os vascaínos, um cartão amarelo estaria de bom tamanho. Ou seja, o Vasco jogou com um jogador a menos por 81 minutos do jogo, até os 34 do segundo tempo, quando um jogador do Bangu também foi expulso, igualando o número de jogadores dentro de campo. A outra marcação polêmica foi o pênalti assinalado a favor do Bangu, já no último lance do jogo, depois que o Vasco tinha feito 2-1 com o Payet, já nos acréscimos, pênalti cometido pelo Medel. Muitos reclamam que esse pênalti não teria acontecido, muitos reclamam que o acréscimo dado pelo árbitro foi exagerado, que o jogo deveria ter encerrado quando o Vasco fez o gol, mas a verdade é que o Bangu conseguiu o empate quase no último lance do jogo. O Vasco ainda teve a chance de fazer o terceiro, esbarrou na atuação do goleiro banguense e ficou no empate mesmo em 2-2. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias falando a respeito desse ponto negativo que foi o espetáculo de ontem, a arbitragem. Ele questionou a Federação de Futebol do Rio por escalar um árbitro não profissional para essa partida. Me parece extraño que la federación mande este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel, estos inconvenientes no pasarían en ningún momento. Al contrario, sería muy bueno para el espectáculo que la federación mande de otra categoría, de categoría mucho más alto los árbitros, porque es difícil en situaciones que no resuelven. Y principalmente también que en estas situaciones no está el VAR. Al no estar el VAR pasa lo que pasó con Jair, que fue una jugada, fue fuerte ahí, pero no para el tipo de expulsión. Recién comenzaba y el espectáculo cambió completamente. Pero vamos a seguir trabajando, pero ojalá que en los próximos partidos los árbitros que vengan tengan mucha más categoría. Tá aí, portanto, Ramon Dias, bastante incomodado com a atuação do árbitro na tarde de ontem. Imediatamente após o término da partida, o Vasco emitiu um ofício para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, questionando a atuação da arbitragem e requerendo que o árbitro Tarcísio Caetano não componha mais equipe de arbitragem em jogos do Vasco, seja em qualquer função ou competição que o Vasco disputar. A Federação de Futebol do Rio, por sua vez, respondeu com uma nota, dizendo que não vai tomar nenhuma decisão antes de uma análise com fundamentos técnicos sobre a atuação do árbitro. A nota diz ainda que a federação vai receber representantes do Vasco da Gama na tarde de hoje para debater o assunto. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Cara, eu acho assim que existem limites até pra incompetência, né, cara? Porque, de fato, o que aconteceu ontem lá em Brasília foi algo inadmissível. Inadmissível. O que a gente viu ontem foi uma arbitragem horrorosa, muito ruim, e que mostra como um trabalho pode ser prejudicado. Olha aqui, gente, eu não tô aqui querendo achar subterfúgio nem desculpas para o empate do Vasco contra o Bangu, que seguramente é um dos fortíssimos candidatos ao rebaixamento. Não é isso, não. Mas não dá pra gente ignorar a péssima arbitragem ontem do Tarcísio, hein, Gabriel? Foi muito ruim. Antes até de a gente falar um pouquinho sobre o jogo, a gente precisa entender que a Federação de Futebol do Rio tem tentado uma renovação no seu quadro de arbitragem. Quem está observando, já desde o ano passado, talvez até ano retrasado, quem está observando jogos com um pouco mais de calma vai perceber
que são árbitros até desconhecidos, alguns até com a feição bem jovem, você nota que são ali homens, mulheres, falando até de auxiliares também, a casa dos 30 anos, alguns até abaixo dos 30 anos, alguns árbitros bem jovens subindo, fruto do trabalho da Escola de Arbitragem da Federação. Acho que o trabalho de renovação ele tem que ser feito, mas talvez, como a federação não conseguiu emplacar grandes árbitros nos últimos anos, ela meio que teve que dar um salto, né? Ela saiu da galera muito experiente, eu tô falando do Wagner do Nascimento Magalhães, que ontem apitou o jogo do Fluminense com maestria, sem se enrolar. Você tá falando aí de árbitros mais experientes, né? Já é de outra safra, mas o Bruno Arleu de Araújo chegou num alto nível no nosso futebol do Rio de Janeiro, até no futebol brasileiro. E aí a federação não conseguiu encontrar o meio do caminho. Eu acho que deveriam ter surgido mais perfis como esse do Bruno Arleu de Araújo, que não é ainda veterano, mas que conseguiu ficar no meio do caminho. E não tem esse perfil de arbitragem no Rio de Janeiro. Então vem uma galera muito jovem que de repente ainda não está pronta para suportar essa pressão, para suportar a necessidade que é cobrir jogos de campeonato carioca como esse, né? Envolvendo um grande clube como o Vasco, num palco como o estádio Mané Garrincha, estádio lotado, tudo isso acaba de repente deixando o cara um pouco mais nervoso. Eu não tô aqui passando mão em cabeça, eu acho que realmente a arbitragem foi ruim, eu acho que esse trabalho de renovação, por mais que ele tenha que ser feito, ele está sendo feito de uma maneira que não está sendo com a melhor qualidade possível, e no fim das contas a arbitragem do Rio de Janeiro é um retrato ali, é um universo menor do que a arbitragem nacional, que é uma arbitragem ruim. A gente passou o Campeonato Brasileiro inteiro no ano passado debatendo erros de arbitragem para tudo quanto é lado. E isso está se repetindo no Campeonato Carioca, onde naturalmente a qualidade é menor, porque isso é uma questão até de lógica, só apita o Campeonato Brasileiro, quem vai bem aqui no Rio tem um certo destaque, e aí você vai saltando, vai ganhando um pouco mais de espaço. O Tarcísio Pedro Caetano, por incrível que pareça, dessa nova geração, ele é um dos caras que encabeça essa nova geração. Que tem um pouquinho mais de rodagem, divisões inferiores, aposta-se muito no nome dele. Mas ontem ele realmente não foi muito bem. Eu acho até que algumas situações, Azevedo, por exemplo, a expulsão do Jair, eu nem, confesso que eu não acompanhei a transmissão. Eu acho que foi uma expulsão justa, não sei se você discorda. Eu acho que o Jair deu uma exagerada, ou pelo menos assumiu o risco. Cara, assim, de respeito, mas eu acho que no máximo seria o amarelo. Ele foi na bola. Talvez, eu sendo árbitro, eu acho até que eu escolheria dar um amarelo, por ser um lance muito cedo, eu concordo contigo, eu acho que o Jair não teve maldade no lance, até porque, vamos lá, né? Por que o Jair teria maldade no lance aos 5 minutos de jogo? Mas eu acho que o Jair assumiu um risco. Ele assumiu um risco. O máximo que você poderia colocar é imprudência, entendeu? É jogada imprudente. É uma jogada perigosa, né? Que pode travar o pé do adversário. Mas ele foi na bola, nitidamente na bola, né? Assim, ali, vou ser bem sincero, eu acho que essa decisão do vermelho, ela até cabe um pouco mais de discussão. O pênalti, eu não tô convencido de que é pênalti, pra ser sincero, mas até acho que pode caber discussão. Agora, realmente, né, esticar muito o jogo, precisava dar mais acréscimo. O Vasco já fez o gol ali na risca do relógio. Ele precisava acrescentar mais tempo de jogo. E aí eu vou fugir até das decisões mais óbvias do jogo que geraram maior polêmica. A condução do Tarcísio não é boa. Não é boa. Tá vindo com um defeito que muitos árbitros têm, árbitro performático, né? Quer se impor na base do grito e não consegue, na base da regra do jogo, conter a partida. Então, assim, entendo até que algumas decisões podem gerar dúvida. O lance do vermelho, eu vou muita gente dizendo, olha, eu acho que caberia o vermelho, você discorda, acha que era pra no máximo amarelo. Acho que a gente pode até discutir um pouco mais. Agora, algumas situações do jogo, o período de acréscimo principalmente, aí depois sai o gol do Bangu, ele dá mais um tempo, o Vasco vai no ataque e quase faz o gol. Pra não dizer aqui que eu tô só reclamando do lance do gol do Bangu. Se o Vasco faz um terceiro gol naquele período acima de acréscimo que o Tarcísio Pedro Caetano deu, ia ser um pandemônio no jogo. Então falta pulso pra controlar uma partida, e vamos combinar aqui, né, Zé? Nem é uma partida das mais pesadas também, é um Vasco e Bangu de Taça Guanabara. Né, era pra ser um jogo administrado com muito mais tranquilidade, mesmo que o árbitro tivesse 45 ou 20 anos de idade. Então, no fim das contas, o saldo é bem negativo, e o Vasco tem muita razão em reclamar, em se mostrar insatisfeito. É daquelas arbitragens, assim, pra rever, né, pra federação buscar rever a escalação desse cara, sinceramente, né? E, bom, enfim, o fato é que também o Vasco demonstrou fragilidades, não dá pra colocar tudo na conta do apito. Com certeza. Né? O Vasco demonstrou fragilidades, eu acho que o Vasco começou com parte do time considerado titular, a exceção aqui são o Rojas, que atuou improvisado na lateral direita, né? O Eric Marcos, o David, gente, tá começando mal o David, hein, Gabriel? Então, cara, o David, ele não fez muito na carreira dele recentemente pra
justificar, de repente, uma chegada ao Vasco. Não foi uma contratação que me animou muito. Eu comecei sem expectativa, tá? Porque se o David jogar muita bola, eu vou ser surpreendido positivamente. Eu confesso que eu não esperava muito até aqui, realmente o David não tá me chamando muito a atenção. Agora, o que é o Payet, hein? Realmente, jogador, né? É jogador. Fora da curva, assim, né, cara? Tem uma pegada ali nele que ele poderia, de repente, cavar um pênalti. E eu acho que o árbitro até daria. Né? Pro Vasco, né? Time grande. Mas se eu falei isso na transmissão ontem, sabe o que acontece, cara? É da cultura do futebol brasileiro. Isso. Cair. Até uma jogada promissora pra você de repente buscar uma falta, um pênalti. Isso. O cara prefere cair do que dar sequência na jogada. O Payet, talvez por ser francês, ele não absorveu essa cultura ainda bem, né? Por ser talentoso também, né? Porque geralmente o brasileiro ele tá com esse vício porque ele pensa assim, pô, eu sofri um pênalti, é uma garantia, entre aspas, de gol, né? Não necessariamente a cobrança será convertida. Eu tentar me garantir, de repente, no meu talento, eu posso não finalizar da melhor forma. Mas que o Payet confia no jogo dele. Confia na qualidade dele. E quando ele ameaça um chute, ele dá um último corte pra clarear a jogada e acerta o chute no pé da trave pra tirar qualquer chance de defesa do goleiro do Bangu. E não acho que seja um chute por acaso. Eu até, óbvio, não acho que ele quis acertar na trave pra bola entrar depois. Mas acho que ele, de maneira proposital, tenta jogar na lateral da rede, que é pra tirar a chance de defesa do goleiro. Joga muito Payet, a gente vem falando aqui, tá fininho, tá em forma. Você vê na reta final, no último lance, que deveria entrar esse último lance do jogo, ele aparece com muita clareza dentro da área pra definir. Jogador grande é pra isso. E com relação ao Vasco, eu acho que as fragilidades aparecem, mas acima de tudo, Azevedo, eu acho que a preguiça apareceu em maior parte do tempo. Cara, dos dois times, hein? Dos dois. E aí a preguiça, ela faz o jogo dar uma igualada em algum momento, né? Porque aí você tá vencendo, tá com a menos, tá vencendo o jogo, aí você começa a tocar bola, você começa a não acelerar muito. É aquela dificuldade de, de repente, se motivar num jogo que se mostra fácil, né? Mesmo com a menos, o Vasco saiu na frente, o Vasco esteve muito mais próximo da vitória do que o Bangu. E aí, de repente, né, se desconecta, vai se perdendo um pouco no foco. Não tô defendendo esse tipo de comportamento, acho errado. No mundo perfeito, o jogador ele vai encarar o Vasco e o Bangu com a mesma seriedade que ele encara um Vasco e Corinthians, um Vasco Internacional, um Vasco e Flamengo. Só que no mundo real não é assim, né, Zé Pedro? Pois é. O Vasco e Bangu, assim, dá até a gente aqui pra trabalhar, a gente fica meio assim, pô, Vasco e Bangu, quarta rodada de Campeonato Carioca. E com o jogador não é diferente. Então, assim, claro que existe fragilidade, eu não tô aqui dizendo que esse time do Vasco, que esse elenco é perfeito, mas eu acho que a preguiça, a falta de foco, a falta de tesão no jogo interfere muito no rendimento também. Cara, a entrada do jogador do Bangu no Eric, ela foi, pra mim seria pra cartão amarelo. Só que ela foi pior do que a entrada do Jair. Esses caras não têm critério nenhum. Isso incomoda mais. Porque você discordou do cartão vermelho. Mas se ele aplica o mesmo critério, você diz assim, peraí, continua discordando, mas o cara tem critério pra apitar. Aí cada um pensa o jogo de futebol de uma forma, né? Faz parte. Agora, o cara não tem o mesmo critério da mesma, né, de um jogo pro outro. Era a mesma partida, aí incomoda bastante. O Vicente Lavouro chama o Wilton Pereira Sampaio que o Vasco ganha. Acho que o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro que o vascaíno tem mais pavor, né, cara? O Wilton Pereira Sampaio realmente é aquele cara que quando o Wilton Pereira Sampaio e o Daronco. Os dois, quando vão apitar jogo do Vasco, o torcedor do Vasco já descabela já. Acho que não é só do Vasco, não. Pois tem muito torcedor que é geral, que fica de cabelo em pé com essa galerinha. O Henrique Gomes tá aqui. Expulsar o jogador do Vasco é discutível. Não expulsar o Bangu por um lance semelhante é que é o grande problema. É verdade, né? Você também achou o Vasco nervoso na hora de matar o jogo depois do 1-0? Achei o Vasco realmente tenso, né? Não era pra tanto, né, cara? Mas eu acho que a arbitragem ajudou a chegar nessa situação, né? A expulsão logo no início, todo o contexto do jogo, pilha o cara além da conta. Essa questão de falta, de vermelho, amarelo, gera muita polêmica porque tem interpretação, né? Então tem essa situação. Agora, a questão do critério não tem interpretação. Ter critério no jogo, pô, pelo amor de Deus, né? Não pode ter critério que ele bem entender a hora que ele bem entender, dependendo do momento do jogo. Ele precisa aplicar o mesmo critério e a falta disso incomoda. E é uma realidade do futebol brasileiro, né? Quantas vezes no mesmo jogo uma falta dura gera amarelo e a outra não gera? Porque o amarelo, ele acaba não ficando tão visível nesse contexto. O vermelho, né, como é a expulsão, ele acaba gerando um pouco mais de impacto na partida.